O Tiago Alves, que está aí de malas prontas, né, para Portugal, né? E ele que inclusive foi professor da UERN, aqui de Caicó, do campus da UERN, trabalhou também na Caritas Diocesana e vai explicar para a gente mais um pouco aí do que ele irá fazer, né, em Portugal. Professor Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia a você, ouvinte, que está acompanhando o Panorama. Dizer que é uma alegria estar aqui para poder trazer essa notícia que não é boa só para mim, mas também é boa para colegas, amigos e também para o nosso Seridó, porque onde um seridóense está, a presença do Seridó juntos, né? Está garantida. Dizer que esse processo já vem se construindo há um bom tempo, desde que quando eu começo em 2012 aqui na UERN, em Caicó, a fazer a graduação, depois vou para João Pessoa fazer o mestrado, já vinha tentando seguir no doutorado. Esperava que conseguisse pelo Brasil, consegui bolsa no Brasil para estudar no exterior. Teve um ano que nós conseguimos muitas coisas no Brasil e que nós tínhamos o Ciência Sem Fronteira, Cultura Sem Fronteira, em que muitos jovens, muitos estudantes do Brasil conseguiram bolsas para estudar no exterior, mas de 2016 para cá, infelizmente isso foi cessando. Nós hoje não temos quase nada de bolsas, nem no Brasil, tampouco para o exterior. E em conversa com um professor de Portugal, da Universidade de Coimbra, o professor João Maria André, ele me falou, viu que eu estava querendo muito fazer esse doutorado, e ele me falou que o governo português, todo ano ele abre um edital através da Fundação para Ciência e Tecnologia, que seria a nossa CAPES aqui do Brasil, um edital em que consegue acolher estudantes do mundo inteiro para fazer o doutorado. Obviamente que os critérios para quem é exterior de Portugal acaba sendo mais difícil, porque tem a questão de validação de diploma. Mas é um concurso importante que abre todo ano. Pra você ter ideia, esse ano eles ofereceram 1.350 bolsas para estudantes do mundo todo. Então qualquer jovem de qualquer lugar do mundo pode se candidatar para fazer um doutorado lá através desse edital. E uma dessas é você? Isso, uma dessas sou eu. Foram 3.797 participantes do mundo todo. E dentre esses dos que ganharam a bolsa, dos 1.350, eu estou no meio junto com mais 114 brasileiros, que eu não conheço ainda. Mas do nosso estado você é o único? Até agora que eu saiba, sim. De outro eu não conheço, né? E você, no caso, vai fazer um mestrado o doutorado em filosofia. Isso, na Universidade de Coimbra, em filosofia na área de ética. E foi difícil o processo? Você ser selecionado é um processo difícil? É um processo difícil. Já vem há pouco mais de um ano, né, que eu escrevi o projeto, que eu submeti o projeto ao edital. Pra você ter ideia, isso começa em novembro de 2019. O resultado estava previsto para sair no início de 2020, porém, com a pandemia, se estendeu e o resultado só foi sair, de fato, que eu soube que eu estava na lista dos selecionados, dos aprovados, em dia 30 de novembro de 2020. Mas ainda vem outra coisa também, que é a questão da burocracia para você sair do seu país e ir morar em outro país, que também foi gigante e muito desgastante, principalmente porque o governo brasileiro não lidou muito bem com a pandemia e isso criou muito empecilho. O Portugal barrou emissão de visto e entrada de brasileiros por mais de 2 meses. E isso me atrapalhou muito, porque quase que eu perco o prazo de entrega de documentos e também de conseguir o visto para poder estar lá. Infelizmente, e é tanto que hoje nós temos essa realidade acontecendo ainda com outros jovens do Brasil, e aqui eu até me solidarizo com esses estudantes. Nós temos em torno de 800 brasileiros que estão com bolsas para estudar na França e na Alemanha, e os dois países também estão barrando a entrada de brasileiros e emissão de visto, que é o que demora mais, é um processo que demora mais e não depende do bolsista, porque quem dá o visto é o consulado. Passei por isso, mas com muita insistência, muita troca de e-mail, fazer igual quem faz relatório, sabe, muito considerando a realidade e tudo mais. Aí eles tiveram a bondade de estender por mais 2 meses, e aí eu consegui a emissão do visto, consegui juntar toda a documentação, e sexta-feira agora, dia 9, estarei embarcando. Existem muitas diferenças do ensino de Portugal com o Brasil?
Sim, porque primeira coisa é a questão do tempo, né? Se a gente for olhar, Portugal, a Universidade de Coimbra, para onde eu vou, ela tem mais de 500 anos de história. As nossas universidades não têm isso, né? Assim, e tem uma coisa também que é preciso ser dito, é que falta investimento nas nossas universidades. Coisa que em Portugal não falta. Coisa que em Portugal não falta. Lá é investimento por cima da cabeça. Lá o pessoal acredita muito que a educação, apesar de ser pública, e aqui a gente tem uma vantagem, que é preciso ser dito, é que a educação universitária, né, a educação superior em Portugal, ela é pública porque pertence, as universidades pertencem ao Estado, mas não é gratuito. Para mim vai ser gratuito porque eu consegui uma bolsa. Mas lá os portugueses pagam para estar na universidade. Diferente do Brasil, que nós conseguimos, com muita luta, conseguimos o direito de termos universidades públicas e gratuitas com qualidade. Nós temos professores de excelência no Brasil, temos professores que também estudaram fora e que estão fazendo ciência de primeira qualidade aqui no Brasil. Agora, a grande diferença é projeto. Infelizmente, o nosso país ele não tem um projeto muito claro de desenvolvimento educacional. A educação ela é sempre boicotada. Prova disso é a tal da emenda 95 do teto de gastos, que impede maiores investimentos em educação. Como é que você congela investimento em educação para 20 anos se a produção acadêmica continua acontecendo, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino infantil estão acontecendo, crianças vão entrando na escola e você tem o mesmo investimento congelado. Então, essa é a grande diferença. O Brasil tem tudo para ser uma potência. Nós conseguimos mandar muita gente para fora, para se especializar, para poder fazer seus estudos aqui no Brasil e não precisar mais sair. Porque essa foi a realidade. Quando nós tivemos Ciência Sem Fronteira, Cultura Sem Fronteira, em que jovens das ciências da natureza, das matemáticas, das ciências humanas, foram para outras universidades estudar, a ideia era que eles retornassem e ocupassem os espaços no Brasil para que outros não precisassem ir. Já tivessem tudo aqui no Brasil, mas infelizmente o processo de não investir na educação brasileira fragiliza a educação. Mas nós temos universidades riquíssimas. Eu defendo muito a universidade pública. Eu acho que não há outro caminho. É claro que nós temos que dialogar a universidade com o ensino médio, com o ensino infantil. Isso tem que ser fortalecido, mas a universidade pública no Brasil ela precisa ser defendida. Eu fico pensando, eu sou filho de um servidor público municipal, um assalariado, em Jucurutu. Como é que danado eu iria fazer um curso de filosofia aqui no meu estado, se não fosse numa UERN aqui perto de casa, a 50 quilômetros de Jucurutu? Você imagina um doutorado em Portugal. Imagina um doutorado em Portugal. Então, assim, a universidade pública, a educação pública, ela é o melhor caminho e não há outra forma. Não há outra forma de nós termos educação de qualidade se não for investindo. Então, a UERN, ela pavimentou muito bem o seu caminho até chegar a esse doutorado em Portugal. Muito, muito. A formação da UERN ela é muito rica. Eu sempre digo assim, que apesar das estruturas que a UERN teve que enfrentar, a estrutura física, mas ela é muito rica em termos de professores bem qualificados, produção acadêmica qualificada. Não é à toa que hoje a UERN tem um mestrado em filosofia, tem um curso de odontologia muito reconhecido, tem curso de enfermagem também a nível nacional reconhecido. Nós temos que valorizar e defender. A UERN é um patrimônio do Seridó. A UERN está aqui no Seridó, o quê? 20 anos, 21 anos, se não me falha a memória, desde quando começou com filosofia. E, assim, às vezes me bate uma angústia, eu converso muito isso com os professores da UERN, né, que hoje são meus amigos, professor Teixeira, Sirlene, que esteve aqui recentemente, assisti a entrevista deles, o professor Benjamin e outros tantos professores, e eu converso que me bate uma angústia que o Seridó ainda não comprou a defesa da UERN, e nós temos que comprar. Quem é estudante, quem sabe a realidade dura aqui de você estudar no Seridó, num país que não investe, é uma riqueza. Nós temos uma universidade aqui no pé da porta, aqui em Caicó, que nós temos possibilidade de estudar em odonto, enfermagem, filosofia, que filosofia é um curso só tem em Natal, primeiramente. Como é que danado um filho de um assalariado vai sobreviver em Natal? Não consegue mal sobreviver aqui no interior, imagine
em Natal. E como é que você está se preparando para viver numa região onde você não conhece, onde para você tudo é novidade, né? Você já conta como estrutura, como é que é isso? Então, a bolsa, ela é uma bolsa boa, considerável. Vai conseguir, pelo menos, me dar estrutura. De início, como eu vou ter que passar 14 dias em isolamento, o meu professor orientador, ele vai me acolher. Vou passar uns 20 dias na casa dele, que é num sítio, 50 quilômetros de Coimbra, chamado Paradela da Cortiça. Paradela da Cortiça. Você já pesquisou muito nas redes sociais? Já. Estou quase com um mapa, pelo menos do Google Maps, já estou quase com um mapa na cabeça. Não sei lá como é que vai ser. Mas tenho me preparado no sentido de... Eu sei que vai ser um choque, né? Porque a gente tem as diferenças. A gente acha que porque é português vai ser fácil, mas não é, né? É outra realidade, é outro modo de falar o nosso português que a gente não teve acesso em nenhum momento. A gente não escuta, não tem costume de escutar músicas portuguesas, a gente não tem costume de assistir os filmes de lá, então... Mas eu vou muito aberto, eu vou com muita disposição de aprender, de ouvir, de conhecer Portugal de verdade e até saber também das nossas raízes, né? Como a gente sempre diz aqui, o pessoal que pesquisa muito o Seridó, nós somos frutos daqueles que vieram de lá fugidos. E você agora vai ter a chance, né? Inclusive nós temos muitos seridoenses que moram também em Portugal, né? Sim, temos. Que bom, né? Eu estava olhando, se não me falha a memória, já são quase 200 mil brasileiros morando em Portugal. O processo agora está se invertendo, o Brasil está ocupando Portugal. Que legal. E quando você concluir, você pensa em voltar aqui para Caicó, para o Seridó? Você pensa em devolver para o seridoense? De que forma essa bolsa? Eu penso em voltar para o Brasil, voltar para Caicó, para o Seridó, devolvendo, sendo o melhor professor possível que eu possa ser em universidade pública e lutando, né? O pessoal até me pergunta, diz, não, você não volta não. Vai ficar por lá, né? De lá mais para lá. Eu disse, não, mas eu quero voltar porque a gente tem que ter uma coisa que eu acho importante, que é a responsabilidade social, né? O nosso país nos deu uma universidade pública e gratuita. A gente vai lá, estuda, tem professor, tem energia, tem ar-condicionado na sala hoje. E o retorno disso, né? Da mesma forma, na Universidade Federal da Paraíba, quando eu estive lá fazendo mestrado. Fiz um mestrado 2 anos, paguei com minhas despesas pessoais, mas não paguei a universidade. Então, assim, eu acho que quem passa pelos bancos da universidade pública tem que sair com um sentido de uma responsabilidade social de ter que devolver algum serviço para a população local, que é quem sustenta. Se são os meus pais, juntamente com outros tantos pais que pagam seus impostos, que querem a educação ali na porta da sua casa para o seu filho, eu acredito que nós temos que devolver isso também, né? É investido na gente, não é a gente chama de educação gratuita, mas isso é um investimento que está sendo feito na nossa formação. Exatamente. E quem banca somos nós, né? Com os nossos impostos. Tiago, são quantos anos a bolsa? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua área de atuação, né? Da área de atuação do doutorado e do seu projeto. Certo. Inclusive, em cima dessa pergunta também, Geraldinho, porque muitas pessoas têm essa curiosidade. O que é que faz, por exemplo, uma pessoa que é formada em sociologia? Respondendo logo a Geraldinho. Certo, ok. Bom, a bolsa e o processo de doutorado todo, ele demora 4 anos. Isso é lá no Brasil, é lá em Portugal ou aqui no Brasil também, doutorado geralmente são 4 anos, né? Você pode terminar em 3, mas a pesquisa requer um aprofundamento maior e geralmente a gente fica os 4 anos mesmo. O meu projeto, eu pesquiso um autor da Renascença do século XV, que é um cardeal da igreja chamado Nicolau de Cusa. E eu tento extrair dele elementos que me façam pensar sobre ética. Então eu tenho a ideia de trazer o tema da justiça. Eu quero pensar o que é que um cara lá do século XV, cristão, da Igreja Católica, ele nos propõe pensar sobre justiça. Quais são os elementos que eu posso extrair dali que sirva para hoje, né? Que sirva para hoje, para o nosso mundo, e que muito se fala de justiça, mas pouco se pratica, né? E é um tema fundamental e talvez por isso que eu consegui essa bolsa. Tem uma coisa que eu coloquei no meu projeto, que eu digo o seguinte: pensando em justiça, a gente não tem como não pensar também nos vários modos de vida, na diversidade como um todo. Porque a gente tem às vezes um discurso de transformar todo mundo em um, né?
aqueles velhos discursos, dizer, não existe índio, negro, LGBT, o que existe é o povo brasileiro. Isso é muito perigoso. Toda unicidade, tudo isso é muito perigoso porque você desqualifica os vários modos de vida. Então, pensar a justiça está atrelado a pensar também a alteridade, o respeito pelo outro, toda a sua integralidade enquanto ser humano. Bacana. Aqui no nosso WhatsApp, seu conterrâneo, nosso querido também colega de comunicação Edilson Silva. Bom dia, Marcos. Tiago é um jucurutuense humilde e inteligente. Desejamos sucesso nessa nova jornada. Deus que inclusive é radialista, tem um blog lá. É da Pascom também, lá de Jucurutu. Forte abraço para ele, quero muito bem. E aqui o Procópio Lucena. Tiago, estou feliz por você. E o Seridó, sua conquista é uma prova que a educação pública, a esperança e o otimismo é uma necessidade absoluta. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Seja feliz. O Brasil precisa de uma revolução cultural e educacional sem armas, utilizando os livros. E você é parede deste processo. Aqui é a mensagem do Procópio Lucena. Valeu, Procópio, Adilson, meu abraço. Tiago, boa sorte, parabéns aí, sucesso. E quando você estiver por lá para Portugal, a gente quer lhe entrevistar, viu? Para você falar um pouco do como é que está como é que foi a sua recepção, como é que você está se adaptando, né, a essa nova vida, e sucesso aí. E que mensagem você deixa para quem está ali ouvindo nesse momento, né, e que também possa acreditar de que é possível um dia, de repente, conseguir uma bolsa em Portugal e em outro país. A primeira coisa que eu digo assim quem estiver me ouvindo, o jovem que já tem mestrado, que quer fazer um doutorado fora, se quiser saber qual é o site, todas as informações, pode falar comigo. Tem um Instagram, professor Tiago Alves, pode falar comigo que eu passo todas as informações possíveis, porque eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço. O espaço da educação é um espaço plural e a gente não pode ser barreira para o outro, né? A educação nos ensina a ser ponte, então a gente tem que ajudar todo mundo. Eu digo o seguinte, Marcos, a nossa educação brasileira, a nossa universidade, a nossa educação básica, pública, ela é importante, ela é sustento da nossa sociedade e ela precisa ser investida. De todas as lutas que são justas, que são importantes, eu acho que a educação ela tem que ser a luta que nos una. E tem que ser uma luta no sentido de ter grande investimento. Ter grande investimento. É inadmissível que nós tenhamos, em pleno século XXI, universidades que sofram ataques de parlamentares, que sofram ataques de cidadãos que não queiram universidade, que queiram privatizar tudo. Tudo bem, é importante ter as faculdades privadas, mas também a gente tem que valorizar as universidades públicas, porque é quem estão produzindo tudo aquilo que a particular não tem interesse. Porque também a particular ela move a partir disso. Ela quer atingir um determinado público e é natural e é justo. Mas a universidade pública brasileira é quem sustenta 90% das pesquisas. Prova disso são as vacinas de Covid que nós temos no Brasil, que é fruto de pesquisa pública, é fruto de instituição pública. Então, nós temos que valorizar as universidades brasileiras, públicas, lutar muito, todos juntos, para que nós tenhamos grandes investimentos. Marcos, eu queria agradecer a algumas pessoas que fizeram parte desse processo, que estiveram muito próximo a mim, que foi o professor Teixeira, com sua família, o professor Emerson também, que me acolheu tanto aqui em Caicó, que pôde acompanhar essa angústia desse processo burocrático como foi. O Padre Costa, que sempre também esteve muito presente na minha vida acadêmica, me ajudando muito. Agradecer, uma coisa que eu gosto muito de reconhecer ao seminário da Diocese, porque quem deu a virada na minha vida para a educação foi o seminário da Diocese. Eu saio de Jucurutu de 2010 para morar em Caicó, final de 2010, para vir morar no seminário, 2011. Então meu ano de 2011 todo foi no seminário e de lá eu conheci a vida acadêmica, a UERN, e pude entrar. Bom, por fim, agradecer também a alguns companheiros como Nalva, Esmeraldina, Ricardo, que fizeram esse processo de estar próximo a mim, Alberes, Flavinho, Fernando, companheiros também de academia, e agradecer a UERN aqui de Caicó, que bravamente, ao longo desses 20 anos, vem construindo a educação aqui no Seridó com muita luta e resistência. Então, meu abraço a todo esse pessoal. Você foi seminarista quantos meses? Um ano, né? Mas foi o suficiente para mostrar a educação. Foi mais do que eu só passei 2 meses no seminário, né? Mas é realmente um aprendizado muito bacana, muito interessante, né?
Boa sorte aí na sua trajetória, viu? Valeu, Marcos. Conversamos Obrigado. aqui com o Tiago Alves, ele que é professor e aí vai aí fazer o seu doutorado, né, em filosofia.